en un nome de nuestro Señor Jesús, y vamos a louvar al Señor con el número 481. De la arpa cristã, 481. Cristo e sua humilhação. Da arpa cristã. Tu deixaste, Senhor, tua glória esplendor, quando ao mundo quiseste descer. Não puderam achar em Belém um lugar, no presépio tu foste nascer. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Hinos de adoração, anjos no céu te dão, de Redentor excelso louvor. Mas humilde o Senhor veio ao mundo de amor, para a vida ao mais vil pecador. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. As raposas aqui novas vêm para si, e seus ninhos as aves dos céus. Só não tem um lugar pra cabeça pousar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Nos alpece Jesus, nos trazendo tua luz, que nos dá eterna salvação. E como de furor te travara o Senhor, sobre a cruz onde deste o perdão. Vem ao meu
presencia. Señor, que iniciamos este culto, Señor de Natal, en tu nombre, Padre. Ven a recibirnos, ven a dirigirnos, ven a guiarnos. Señor, toma conta de este culto, Padre. Que a través de tu palabra, a través de los louvores, haya salvación, haya vida eterna, haya transformaciones de vida, Padre. Yo clamo en esta hora por cada uno de mis hermanos que están en la Vela y también aquí en San Sebastián, y los que ainda también van a asistir este culto, Señor. Te pido en esta hora para que a tu palabra, los teus louvores, tenha la unción de tu Espíritu Santo. Tú puedas hablar a cada corazón. Nos te suplicamos que tú nos recibas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo de introducción. Vamos a leer. Salmo número 111. Salmo número 111. Salmo número 111. Voy a leer los ímpares, los hermanos aquí van a leer los pares. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Louvaré ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela são crer. Glória e majestade há em sua obra e em sua justiça, permanecem para sempre. Deslembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que temem, lembrando-se-á sempre do seu conselho. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiel todos os seus mandamentos. E permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conselho para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bueno, agradecemos al Señor por este momento que tenemos de poder estar levantando un culto al Señor. ¿No es cierto? Agradecemos al Señor por el amor que Él tiene de tenernos con vida. Hermanos, voy a... ¿qué vamos a hacer para poder andar? Voy a darle la oportunidad al pastor Juven, para que dé una salutación para los hermanos aquí de San Sebastián y de La Vela también. Pastor Juven. Amém. Boa noite, irmãos. Deus nos guarde por sua imensa bondade. Agradeço por essa oportunidade de estar com os irmãos, adorando o Senhor, cultuando ao Deus eterno. Também parabenizar a irmã Sofia, mais um ano de vida, Deus abençoe. E, bom, está chegando aí o Natal, aniversário de Cristo, Nós comemoramos aí 25 de dezembro, uma data que para todos, os cristãos, é uma data especial, e é sempre bom, lembrar desse momento único na história, e saber que nós agora fazemos parte dela, e nós, como cristãos, filhos de Deus, nós procuramos, não é que é por conta do espírito do Natal, devemos viver com esse sentimento o tempo todo. Nós somos cristãos e o amor diz respeito a nós. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que Deus lhes conceda amar mais e mais, como disse o apóstolo Paulo, que a fé dos irmãos cresça e o amor aumente
e a graça do Senhor superabunde em cada coração. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, para meu Deus, honra e glória para sempre. Amén. Dios abençoe nuestro pastor Rubén, la iglesia de Ilhabela. Que el Señor nos abençoe, hermanos. Yo vi una foto ahora del día 17, 18 de diciembre ahora, ¿no? 2 días atrás. Y Jerusalén estaba tapado de neve, encoberto de neve. Hoje, agora, 2020. Entonces estaba escrito así: pensem vocês, nasceria Jesus em dezembro? Não podia nascer. Então, porque se alguém vai assistir isto, nós não falamos que Cristo nasceu el 25. Não. Nós celebramos um natalício de Jesus. Isso sim. Abril, outro setembro, dizem, não interessa. O Senhor Jesus nasceu. E isso é o que nós lembramos el dia 25 e hacemos de todo esto que temos aqui, cantamos y louvamos el nombre del Señor. Entonces, que el Señor reciba toda gloria, toda honra y todo louvores, porque Él es merecedor de todo lo que el Señor nos hace hacer. Hermano, los hermanos de Ilhabela, las crianzas de Ilhabela, van a estar representando, porque hoy día, hoy, vamos a tener un louvor, ¿sería? Yo, cápsula, no. ¿Cómo que dicen? Eu falei para ti hoje. Um louvor que vai estar fechado já, né? Enlatado. Já está feito. E quero, antes de tudo, agradecer ao Senhor por las que participaram. A irmã Raquel ficou 2 da manhã. Eu falei, estou dormindo. Onde estava mexendo lá? Eu quero ser, delante do Senhor, quero ser sincero. Eu não vai conseguir juntar todo o que vocês vão ver. São pessoas que cantaram sozinhos. Aqui na igreja, pero só. Y entonces, esto es todo. ¿Por qué estoy hablando eso? No es profesional. Se hizo lo mejor para el Señor. Amén. Entonces, en este momento, vamos a dar inicio, como decía, al momento del louvor. Y esto envolve, ¿no es cierto?, hoy, por ser Natal, himnos de Natal, textos bíblicos de Natal. Entonces, que el Señor nos abençoe grandemente. Hermano G. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Oi, Gabi, vamos cantar um hino de Natal para louvar a Jesus? Vamos. Então vamos cantar Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vêm por dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias dos fortes. O dia da salvação.
que nasceu na manjedoura, Jesus Cristo Salvador. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, crianças. Eu e a Bárbara vamos falar a poesia do Natal. Vamos lá, Bárbara? Sim! Meus pequenos lábios, quero hoje a Cristo dedicar, para louvar seu santo nome, seu perdão anunciar. Muito bem. Deitado em manjedoura, que de berço se viu, Jesus pequenino, docemente dormiu. Estrelas figurantes inundaram de luz o berço de palha onde estava Jesus. O gado que mugia, o menino acordou, tão meigo e sorrindo, Jesus não chorou. Eu te amo, pequenino, que nasceu em Belém. Vem guardar meus passos e meu sonho também. Feliz Natal! Fala Feliz Natal, Bá! Feliz Natal, Bá! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Menino nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é luz na escuridão. Abra o seu coração, sinta paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. Natal, menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É o Natal, Filho de Deus, da nova a todos oferecer.
93, do 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais digno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era o desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Vamos a dar glorias al Señor. Gloria a Deus, gloria a Deus, gloria a Deus. Que el Señor haya recibido, ¿no es cierto?, todo este louvor a Él, ¿eh? Hermano, queria fazer uma oração agora, uma unção, mais que oração, unção pela fé, por o pastor Josué, que não está bem, problema na coluna, muitas dores, ciático. Já deu aqui uma vez para ele que não se conseguia mexer os ombros, todo. E hoje estive falando com ele e falei que a gente ia ungir ele hoje. Então, pela fé, vamos ficar de pé, nossos irmãos aí também na Isla Vela, se podem ficar em pé, e vamos levantar uma mão no alto, imaginando que estamos com o pastor Josué nesta aula. Padre, em nome de Jesus, estou diante da tua presença, Pai, e através de Cristo Jesus, venho, Senhor, por la fe, chegamos onde está tu servo, Pai. Senhor, e queremos nesta hora que o sangue que foi derramado no Calvário da cruz, nesta hora toque a vida de tu servo, Pai. Leva-te todas essas dores da coluna, Senhor, del nervio ciático, Senhor. Tira essas dores que tu servo sente nesta hora, Pai. Senhor, nós creemos que tu eres el médico de los médicos, y por eso que clamamos, y aquí en Brasil, Señor, te pedimos para que tú tengas misericordia de él también, Pai. También te pedimos por este hombre de ahí del barrio San Francisco, que nuestra hermana Edimar ha pedido, Señor. Ten misericordia de ese hombre, Pai. Aparécete en la vida de él, Señor, para que también este hombre pueda verdaderamente te conocer a ti, Señor. Y tú puedes hacer un milagro en la vida de ese hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Deus, gloria a Deus, gloria a Deus. Vamos a cantar un corito al Señor. Vamos a pasar nuestra oferta y los dízimos del Señor. Hermano Michael. A único que es digno de recibir a honra y a gloria, a força e o poder, ao Ser eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor, exaltamos a Ti.
Amém. Multiplica também, Senhor, na tua Amém. na tua casa, Senhor. E é que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hermanos, aquí en San Sebastián, los que están de aniversario, los que Dios, en diciembre es el hermano Pedro, 100 años, y también la hermana Sofía. No sé si hay alguien de Isla Vela, o hay alguien aquí que de Pedro, ¿sí? Ah, Igor, Pedro y la hermana Sofía. ¿Alguien más de ahí de casa, de la Isla Vela, pastor? ¿Que alguien aniversariante en diciembre? O Benjamin, pastor. Benjamin. Fez dia 11. ¿Alguien más? Luzia, pastor. ¿Hoy? Luzia. Lucía, ya. Vamos a orar por los aniversariantes. Ninguém mais, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesús, mais uma vez, diante de ti, y vengo a clamar y a interceder por tus filhos que están haciendo más un año, Señor, Padre, y juntos, Señor, contigo, Padre. Yo te agradezco por las vidas de ellos y te peço para que tú los guardes, los protejas en este año que está iniciando para ellos, Padre. Que nenhuma doença grave venha acontecer en la vida de ellos, Padre. Yo clamo en esta hora para que tú les abençoes, que possam ser bênção donde eles estejam, Pai. Eu clamo e te peço, através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha para mim o paninho, papel. Bom, que o Senhor nos abençoe grandemente. Oi? Hermana. Yo lo vi ontem, yo fico feliz. Voy a checar porque voy a higienizar su micrófono. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui está. Bom, a palavra do Senhor está conosco, irmão Jonatas. Hermano Jonatas, passe por aqui, irmão Jonatas. Deus que nos abençoe. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós, né? Aqueles que estão presencialmente aqui e aqueles que em suas casas estão tendo a grata satisfação de ouvir a palavra do Senhor e cultuar ao Senhor, né? E aqueles que porventura após esse momento também, né? Pode ser que alguém ainda venha ouvir, e isso que nos interessa, né? Que ouçam a palavra de Deus. Interessa a nós ouvir a palavra de Deus e que as pessoas também ouçam, né? Esse é o nosso intuito. Vamos fazer uma leitura no livro de São Mateus, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 em diante do capítulo 1, e depois iremos ler também o capítulo 2 de São Mateus. Então é São Mateus, capítulo 1, versículos 18 em diante, e o capítulo 2 também de São Mateus. Nós vamos ler devagar, né? E a intenção é que todos prestem bastante atenção nessa leitura, né? Porque depois nós vamos meditar em algumas questões relativas a esse trecho, mas nós não vamos mais voltar, até por causa do tempo, também não dá para ficar voltando a cada versículo. Então é interessante que prestem atenção, não porque é hoje, né? Qualquer dia, né? Nós temos que prestar sempre atenção na palavra do Senhor. Então vamos ler em nome do Pai, e do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado, que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como tua esposa, pois a criança está no seu ventre, foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o teu povo porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome Jesus. Capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nascera? Perguntou. Sim, responderam eles, em Belém da Judéia, porque foi isto que escreveu o profeta. Ó pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele. Nessa ocasião, obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele: vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa ir adorá-lo também. Depois desse encontro, os sábios seguiram o seu caminho. Então a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente. Foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Entretanto, entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Mas, quando voltaram para a sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhes tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Naquela mesma noite, ele partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado.
mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Ouve-se um choro triste, amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levante-se e leve o menino e sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim, ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Mas no caminho, ele teve medo, ao saber que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. Num outro sonho, ele foi avisado de que não fosse para a Judéia. Então eles foram para a região da Galiléia e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias. Ele será chamado Nazareno. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, te agradecemos nesse momento por estarmos aqui para meditarmos na tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar a cada um dos corações essa noite que estão ouvindo a tua palavra. E que realmente, meu Senhor Jesus Cristo, possa nascer em cada coração essa noite. Tenha misericórdia de cada um de nós, é que nós pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bem, irmãos, fizemos uma leitura até longa, né, mas a leitura da palavra de Deus nunca é longa, né? Mais vale ouvirmos a palavra do Senhor por 5, 10 minutos a leitura do que muitas vezes 1, 2 horas de alguém falando, né? Porque a palavra em si, ela é poderosa, né? Ela tem poder, desde que nós prestemos atenção na palavra e peçamos ao Senhor, né? Temos que pedir ao Senhor que por meio do Espírito Santo abra nossa mente para entendermos a palavra do Senhor. O pastor já falou aqui, né? O pastor Rubens também complementou, dizendo que realmente esta data que quando eu digo nós, a maioria dos povos comemora o Natal, realmente não tem, se alguém puder perguntar, mas está na Bíblia dizendo que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não, não está na Bíblia e em nenhum outro livro histórico, ninguém pode precisar quando Jesus nasceu. Humanamente falando, não é provável que tenha sido em dezembro. Humanamente falando, que Jesus é poderoso para nascer em qualquer dia do ano, em qualquer situação, seja frio extremo, calor extremo, ele nasce e esse tipo de intempéries não tem o menor poder sobre a vida dele, né? Porque ele é Deus, ele está acima de qualquer lei da física, da natureza. Então ele poderia sim ter nascido dia 25, mas ninguém tem certeza de quando ele nasceu, isso é fato, né? Alguém pode perguntar, mas a Bíblia diz que vocês, cristãos, devem comemorar o Natal? Também não. A Bíblia não nos diz, não há nenhum relato bíblico que diz, vocês têm que comemorar o nascimento de Cristo. Diferentemente da sua morte. Há um mandamento que nós temos que comemorar, se relembrar a morte de Jesus. Olha que contradição, né? Jesus faz questão que você lembre da morte dele. Ele não está pedindo para você lembrar do nascimento, mas da morte sim. Porque a morte de Jesus Cristo é que trouxe vida. Outra contradição. A morte trazendo vida, né? E ele fala, né, da semente, né? Uma semente tem que morrer para germinar, né? Então, a palavra do Senhor, humanamente falando, é cheia de contradições. Então, se você, né, que está nos ouvindo, não necessariamente os que estão aqui, mas aqueles que estão longe ou ainda vão ouvir a palavra, né? É interessante que você não se coloque, talvez, na condição de muito sábio ou muito sabichão, né? Eu sou muito intelectualizado e quero entender essa história do Natal. Cuidado, que você pode ficar de fora exatamente porque você quer ser muito erudito. A gente vai ver aqui que essas contradições existem e sempre vão existir. O Senhor Jesus fala, olha, esse evangelho veio mesmo para contradizer os sábios, né? Os sábios, se dizem muito sábios, não vão entender nada. E aqueles pequenos que são tidos como loucos, esses encontrarão o caminho. E é exatamente isso. Então, o dia de Natal, alguém pode perguntar, então por que vocês estão comemorando o Natal? Só porque nós somos oportunistas, é exatamente isso.
O verdadeiro cristão é oportunista, ele não perde a oportunidade para falar de Jesus. É só por isso. Se o mundo inteiro, né, praticamente, está comemorando o Natal, é só uma oportunidade, mais uma de falarmos de Jesus. Né? É oportunidade, nós não podemos perder a oportunidade. Então não há nenhum mandamento, né, e nenhum pedido da nossa igreja, e nenhuma deveria, né, exigir que todo mundo tem que comemorar o Natal, porque não. Agora, simplesmente, volto a dizer, né, uma oportunidade. Né? Temos aí o apóstolo Paulo que nos deu um grande exemplo, quando estava no Areópago, não é isso? Estava lá com vontade de falar de Jesus, que é tudo que ele sabia e que queria falar. E ele ficou olhando, qual é a situação que eu vou criar aqui para começar a falar de Jesus. E começou a olhar no Areópago, né? E tinha altares e mais altares de deuses, né? Pessoal bastante religioso, vamos dizer assim. E foi olhando, e de repente ele olha para um altar que estava vazio. Não tinha nada nesse altar, não tinha nenhuma imagem, nenhuma estatueta, não tinha nada. O que Paulo falou? É aqui, ó, ao Deus desconhecido, é por aqui que eu vou começar a falar. Então, oportunidade. E falou, olha, eu vou falar para vocês desse Deus desconhecido, que vocês desconhecem. Mas é sobre ele que eu vou falar, que é o Deus que fez terra, céu, mar, fonte das águas, e tudo que neles há, e por aí Paulo começou. Então, oportunidade. Então, os cristãos têm essa oportunidade, mais uma, de falar de Jesus. Então, realmente não estamos endeusando a data, porque ela realmente não tem base nenhuma, né, nem histórica nem bíblica, para dizer que foi dia 25 de dezembro. Fato é, como já foi dito, que Jesus nasceu. Isso é que nos importa, né? E o que significa o nascimento de Jesus. Então, você que está ouvindo hoje a palavra do Senhor, se dê por bem-aventurado, né? Porque você vai ouvir exatamente isso. O porquê que Jesus nasceu, que significância tem isso na minha vida? Apesar de a história já dividir, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, o que mais tem? Então, nós vamos tentar aqui realmente ressaltar essas aparentes contradições que a gente tem, e tem mesmo, sob o olhar humano, tem várias contradições, porque o Senhor faz exatamente isso, para provar que, olha, não vá pelo seu intelecto, não vá por uma racionalidade lógica, que você não vai chegar a lugar nenhum, você é capaz de ficar fora, e nós não queremos ficar fora, nós queremos estar dentro. E para estar dentro, nós temos que pedir que a nossa mente seja a mente de Cristo, e não uma mente humana, né? Então, nós vemos assim que... Então, existe uma certa marginalidade, se a gente pensar desde o nascimento de Cristo, né? Desde a sua concepção. A primeira é uma marginalidade moral e ética. Já aconteceu de maneira tremenda. Por quê? Se hoje já existe, né, uma questão de muitos olharem para uma mãe solteira, né, uma pessoa que teve um filho, e só que o marido não quis assumir, ou ela sequer sabe quem foi o marido. Tem várias situações dessas. A sociedade, né, já aponta o dedo. Aquela época, então, né, quem não conhece não faz ideia do que era. Mas se não sabe, o veredicto era para apedrejar. Então haveria, em tese, duas mortes, né? A da mãe e da criança. Haveriam duas mortes, mas isso era sumário, não tinha o que discutir. Né? Infelizmente não, eu me expressei mal. Para alguns até infelizmente, eu não digo infelizmente, isso nunca deveria acontecer. Mas fato é que era só a mulher que pagava, né? O homem não pagava o pato, né? Era só a mulher era apedrejada, é isso que fala a Bíblia. E aconteceu exatamente isso. Ora, né? Maria, de repente, encontra-se grávida. Ela já estava desposada para José, ou seja, ela já era de José, só não tinha feito a festa, mas ela já era de José. E de repente José, né, Maria chega para ele e fala exatamente que ela está grávida. Imagine qual o pensamento, né, de José. Porque ele, naquele momento ele poderia muito bem, né, afastá-la, falar para a sociedade o que aconteceu, né, porque ele já ia antecipar, porque isso ia ser visível, né, obviamente. Se ela está grávida, as pessoas iam ver. Então essa era uma opção que ele tinha, né. Uma outra opção, qual seria, né? Bom, o fato é que ele ficou, a Bíblia não diz quanto tempo foi isso, mas ele ficou, com certeza absoluta, sofrendo, e sofrendo muito, porque ele era uma pessoa digna e gostava de Maria. Só que, de repente, se vê numa situação dessa, e ele ficou pensando, né? A Bíblia fala que ele ficou pensando, ficou certamente triste, como qualquer ser humano ficaria, e pensando o que fazer, né? E
e ele como lemos aqui, tem um sonho. E nesse sonho, né, o Senhor Deus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele e diz, olha, José, pode desposar, sim, pode ter Maria como tua esposa, por quê? Esse fruto que está no ventre dela é por obra e graça do Espírito Santo. E José fez o quê? José creu. Totalmente contrário a qualquer concepção humana. Qualquer concepção humana. Aliás, hoje ainda é motivo de chacota. Ainda é motivo de chacota. Imagine, Jesus nasceu, Maria, tá bom. Né? Se fosse lá no Nordeste, no Amazonas, vão dizer que foi o Boto que engravidou. Né? E fazem as piadas, qualquer coisa. Por quê? Porque a concepção humana, obviamente, é impraticável. Né? Isso é impossível. Só que o Senhor Deus é o Deus do impossível. E Jesus Cristo já chega assim, mostrando tudo diferente do que a humanidade está acostumada. Né? Então, alguém, né, conseguiu fazer uma diferença entre o que eu estou vendo, que é fato, Maria realmente está grávida, isso é um fato. E agora um sonho, apenas um sonho. Né? E tem uma sociedade que vai cobrar. Essa sociedade vai cobrar. O que eu faço? E ele creu num sonho. Um sonho, foi apenas um sonho que ele teve. Né? Mas foi um sonho que ele deu crédito. Ele creu algo, né, impossível de acontecer. Só aconteceu uma vez na história, que é essa. Certamente não irá acontecer mais. Né? Sabemos de milagres, que o Senhor Deus faz milagres, mas desse tipo, possivelmente não vai acontecer mais. Alguém por obra e graça do Espírito Santo. Né? Por quê? Porque esse ser que viria à Terra, ele tinha que ser diferente de todos os outros. Qualquer ser que nasce nesse mundo, nasce com o gene do pecado, né? E Jesus Cristo não poderia nascer da relação de um homem com uma mulher. Então, na verdade, foi, né, esse empréstimo, digamos assim, né, do ventre de Maria para nascer o Salvador do mundo, por obra e graça, né, do Espírito Santo. E isso tem um ensinamento para nós. Por quê? Nós somos muito voltados a apontar o dedo e, né, apedreja. Então, é bom que nós reflitamos sobre esse pensamento nosso, né, esse vaticínio. Tem que apedrejar. Está escrito, aliás, a lei já dizia isso, não era que as pessoas, né, eles estavam simplesmente cumprindo a lei. Só que Jesus Cristo já, né, antes de nascer, né, estava ali para a sua concepção, já vem o ensinamento. Então, muitas vezes, né, o que nós temos que realmente ter é aquele silêncio, né, aquele silêncio. Então, temos que aprender a ficar quietos, literalmente, fique de boca fechada. Você não sabe qual é a relação que tem Deus com qualquer um de nós aqui, com qualquer pessoa, nós não sabemos. Aquelas pessoas olhavam, o que eles podiam imaginar? José, Maria grávida, José, né, ainda não podia ter relações com ela, porque ele não podia ainda ter. E que história é essa? Olha a situação de José, como é que segura, né, uma coisa dessa? Obra e graça do Espírito Santo, e ele creu. E nós temos que entender isso, né? Não podemos apontar o dedo, muitas vezes, onde a lógica nos diz que tem que ser assim, mas espera aí, a lógica humana, Deus tem uma lógica que é incompreensível muitas vezes para nós. Temos que crer, ter fé, e depois nós vamos ver o resultado, né, disso. Então, que Deus nos dê, né, essa graça. Uma outra situação, também uma característica do nascimento de Cristo, é que Deus se utiliza de atos e fatos seculares, ou seja, comuns, né, para cumprir seus propósitos. Atos comuns, né? Por exemplo, o fato de por que Maria, né, e José saíram da casa deles, né, e foram, né, exatamente para Belém. Porque por um ato do governador, ele nem fazia ideia, sai o recenseamento. Todo mundo tem que se recensear nesse momento. Todas as pessoas vão ter que vir, né? Colocou alguns postos onde aquelas pessoas tinham que ir. Por quê? Era o governo romano, eles queriam ter controle absoluto de quem estava, né, naquela área que pertencia a eles. Então, por um ato governamental, eles saem de lá e vão para Belém, cumprindo-se a profecia, que tinha que ir para Belém mesmo, por um ato impensado, no sentido de que jamais tinha, né, algum tipo de correlação entre isso e Jesus, mas ninguém imaginava isso. Então, o Senhor, ele faz as coisas como quer, e ele usa atos do dia a dia, que nós nem imaginamos, né? E o Senhor usa para falar conosco, não usa? Usa. Fala conosco de tudo que é jeito. É só você estar atento, com os vidros abertos, né? Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Eu estava assistindo uma palestra de um rapaz que é um lutador de capoeira brasileiro, mas é conhecido no mundo inteiro. E ele tem um parente que até é meu amigo, e de vez em quando ele vem, tá vindo. Aliás, hoje ele é para chegar aí.
o rapaz ia buscar no aeroporto, não sei o quê, aí, por curiosidade, vamos ver. Então, uma palestra dele dando no Brasil, e ele falando para várias pessoas, mostrando que ele veio da periferia, e contando como é que foi. Hoje ele fala 4 línguas, além do português, e dizendo que ele deve tudo à capoeira, que a capoeira que deu tudo, o dinheiro, o filho dele está formando em medicina, parece que esse ano, agora 2021, com o dinheiro da capoeira, e falando tudo, né? E contando que alguém fez essa pergunta, né? Como é que você chegou onde você está, esse nível? E ele foi contando. E aí, na história, ele vai falar, vou resumir aqui, mas vou dar agora só um exemplo. Alguém conhece Gandhi? Aí fica lá, ninguém conhece Gandhi? Aí várias pessoas, ainda bem que vocês conhecem Gandhi. Aí ele contou uma história muito rápida, né? Dizendo o seguinte, que uma mãe pegou o filho que comia muito açúcar, a mãe já sabia que não ia dar boa coisa aquilo. E levou para Gandhi aconselhar o filho a não comer mais açúcar. Diz que ela levou, no primeiro dia Gandhi olhou e falou assim, volta amanhã. Voltou amanhã, volta semana que vem. E ela fez isso continuamente, ela estava quase desistindo. Ele falou, volta semana que vem. Bom, num desses belos dias ela estava quase desistindo, aí Gandhi falou, você não coma mais açúcar, menino, senão você vai, né, ficar obeso, você pode ter diabetes, daqui a pouco você pode ter amputar, né, você não pode. Aí a mãe, puxa vida, ainda bem que agora ele falou. Aí a mãe saiu, mas falou, não, peraí, mas por que ele não falou isso antes, né? Deixa eu voltar e perguntar. Aí voltou, mas Gandhi, por que você não falou isso antes? Eu estou vindo aqui já faz vários meses. Aí ele falou assim, porque eu também comi açúcar até ontem. Então eu não podia falar para ele não comer açúcar, porque eu comi açúcar e eu tenho que dar o exemplo. Então esse professor de capoeira usou essa analogia para dizer que tudo aquilo que ele estava falando, ele fazia. Que ele não pode, né, pedir para as pessoas fazerem alguma coisa se ele não faz. Aí na hora me veio, né? Quando a gente pensa em Gandhi e pensa em Jesus Cristo. Você jamais vai correr esse tipo de risco em chegar em Jesus e ele não ter resposta para você. Fazer, volta depois. E um belo dia ele te dá a resposta. Você perguntar e Jesus falar, é porque eu não fazia até ontem, só agora que estou fazendo. Isso não existe para Jesus, né? O nosso Deus é perfeito. E ele sempre vai ter uma resposta para aqueles que se chegam a ele, sempre. A resposta é na hora mesmo. O Senhor dá uma resposta para você. Se você chegar com o coração aberto, pedindo a Deus, ele tem resposta. Diferente dos homens que querem realmente, é um conselho interessante, né? Fale alguma coisa que você faça. Mas aí está demonstrando uma fragilidade humana, não é? Onde alguém que, por causa de um pedido de alguém, olha, eu vou ter que deixar de fazer, mas demorou, agora eu posso falar. Jesus Cristo realmente, ele tem uma resposta imediata a cada um de nós, né? Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Então, o Senhor utiliza, né, esses eventos que aparentemente são seculares para falar conosco. E um deles foi, né, esse recenseamento. E também isso nos mostra que não existe poderes grandes e pequenos quando comparado à soberania de Deus. Não existe. Então, não fique preocupado com um poder muito grande. Agora é o poder do governador, é do presidente. Tem uma lei agora que vai me enquadrar. Estou frito. Não. Né? Se o Senhor quiser te libertar, Ele te liberta de qualquer coisa. Para o Senhor não há esse tipo de problemas muito grandes. Não tem isso. O Senhor trabalha como quer. Então, nenhum rei, né, nenhuma majestade, porque a gente pode pensar também lá no caso, né, de Herodes, quando as pessoas chegaram lá para ele, né, os magos, inclusive, chegaram e falaram com Herodes. Viemos aqui adorar Jesus. Herodes era uma pessoa sanguinária. Ele é sanguinário, ele mandava matar parentes, tudo. Qualquer pessoa que ele desconfiasse, né, por quê? Ele queria ter longevidade no poder. Ele já não era bem visto nem pelos romanos, que ele entrou meio pela porta dos fundos, né? Ele não entrou, então ele já não era bem visto. Qualquer pessoa que apontasse qualquer medo, ele já mandava matar. A pergunta é por que ele já não foi imediatamente matar Jesus Cristo, né? Não sabemos por quê. Talvez alguns dizem, porque ele sabia que o povo, né, esperava um Messias. O povo esperava, né? Claro que a gente sabe que não reconheceram que era Jesus, a maioria não reconheceu, né? Então, alguns dizem, acho que Herodes não quis naquele momento agir. Tanto é que ele pede para os magos irem lá e depois voltarem para avisá-lo. Ele era sanguinário. Imagine se alguém falar, porque a gente vai ver aqui, né? Mas e já lemos também. Herodes pede para os sábios, chama os sábios, vem cá, está previsto aí nas Escrituras que é possível que o Messias nasça onde que é? Está previsto sim que ele nasce, e é em Belém, deram um endereço. E os magos estavam lá, estamos aqui porque vimos a estrela. E vamos, né? E que é aqui. Bom, então, vemos como Deus trabalha, né? Deus trabalha. Naquele momento, não deu essa liberdade para que Herodes agisse, né? Bom, então, uma outra, né, situação em que nós vemos aqui é a manifestação de Deus
sem pedir, né, sem pedir licença, né, para quaisquer consentimentos religiosos. O Senhor Jesus Cristo não precisa do consentimento de nenhuma religião, dos religiosos, seja religião cristã ou qualquer outro tipo de religião. O nosso Deus não depende de consentimentos. Tá? Então, é interessante que nós saibamos disso. E isso a gente fala, né, para não falar de outras religiões, falando das religiões cristãs. Ninguém tem esse poder na mão, né, para dizer, o Senhor já só vai operar aqui quando eu quiser. Né, um grande líder espiritual, isso não existe. O Senhor opera, né, como Ele quer. Nós vemos aqui que o Senhor, né, Ele nasce no desprezo de Belém, porque Ele nasce, quem foi lá? Mesmo depois que Herodes chama os sábios dizem onde é, cadê o povo? Pelo menos o povo, vamos chamar o povo de Deus. Por que ninguém foi lá visitar? Né, porque eles vão olhar, está em Miqueias, né, capítulo 5, verso 2, especificamente está dizendo, onde era? E foi lido, foi falado exatamente isso para o rei. Então as pessoas ouviram, e o povo ficou em pavorosa, é isso que a Bíblia fala. Mas o povo é o povo, né? Fica em pavorosa, faz aquele alarde de tudo, mas não faz o que tem que ser feito. Assim como o rei também não deu exemplo em ninguém, com exceção aos magos, que eram pessoas totalmente alheios a absolutamente tudo, que os irmãos possam imaginar, né? Antigamente não existia a diferença entre astronomia, astrologia, não existia. Era uma ciência só, diferente de hoje, né? Que a astrologia está ligada à leitura, não sei o quê, essas coisas. Não, lá era algo muito mais requintado, né? Então, eram pessoas sábias. E tudo indica que eram persas, né? O que seria o Irã hoje. Eles vieram de longe, né? De longe. E eles não conheciam. A gente pode dizer que eles não conheciam por quê? Porque o contato, né, que os persas tiveram com Israel foi durante o cativeiro. Né? Eles tiveram contato com várias etnias, mas a principal foram os persas. Mas isso já fazia 300 anos, né? Quase a idade de um Brasil, já tinha passado muito tempo. Então eles não tinham mais contato com o que é, né, esse Deus, o que são, né, os mandamentos. Já passou 300 anos, eles não tinham a menor ideia. Foi por mera intuição, como o Senhor faz, hein? Usando magos do Oriente, por mera intuição. Eles olhavam os astros, né? Eles se baseavam demais nos astros, eram conhecedores das estrelas, e viram essa situação aí, e foram. E eles criam, né, nessa questão também, que podia nascer sempre alguém que poderia mudar a humanidade, fazer algo pela humanidade. Eles tinham essa crença. Foi mais uma crença dessas, que foram pela estrela. Eles saíram de longe, nos seus camelos, né? Imagine, do Irã até chegar lá, o quanto eles não andaram. Mas, então, para mostrar, né, que Deus, ele não pede realmente, né, licença para trabalhar. Né? Então, os templos estavam lá, os homens da lei estavam lá, o rei estava lá, e o Senhor Jesus Cristo vai nascer. Onde tinha que nascer? Onde tinha que nascer? As pessoas estavam preparadas para recebê-lo onde? Na capital, Jerusalém. Aliás, até hoje, né? Tem a confusão aí, que até o nosso presidente entrou nessa confusão também. Aí, onde vai ser, né? Jerusalém, onde vai ser? O Senhor Jesus Cristo não está preocupado com isso, sinceramente. Não está preocupado com essa questão. Tanto é que ele não nasceu em Jerusalém, onde todo mundo esperava. Ele não nasceu dentro da religião. Não foi um religioso que foi lá visitá-lo. Está vendo como são contrassensos? E é isso que é. O Senhor Jesus Cristo é assim. E nós temos que nos acostumar com isso. Se nós formos para a racionalidade, podemos estar fora. Não vamos nem visitar, nem encontrar e nem adorar, né? Porque os magos fizeram isso. Saíram para encontrar e o adoraram, enquanto os religiosos estavam fora, achando que se é que vai nascer, tem que ir por aqui por Jerusalém. Mas está escrito que é em Belém, está escrito. Não adianta estar escrito, né? Quem não quer realmente, não adianta estar escrito. Então, por isso que o hino, né, fala, todo Natal tem o hino lá, né, que fala os anjos, né, glória a Deus nas alturas, né, paz na terra, aos homens de boa vontade. Tenha boa vontade em seu coração, tenha boa vontade, né. Jesus Cristo, aliás, quando o Senhor Deus fala, né, quando Jesus Cristo está lá, já para morrer, ele fala, este é o meu filho amado, e também, né, não só nesse momento, mas quando ele se apresenta a João Batista, né, por ocasião do batismo, né, esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tem o prazer. Por quê? Porque a boa vontade em Jesus Cristo, boa vontade sempre houve. Isso é o prazer de Deus, quando há boa vontade. Então tem que haver essa boa vontade em nossos corações, que possamos pedir ao Senhor isso.
A religião, então, ela se preocupa, né, ela se preocupa em saber teoricamente as coisas. Isso é o pensamento da religião. Ela procura saber teoricamente. Tanto é que, teoricamente, a resposta foi dada, né? Foi chamado os sábios, eles falaram, não, está escrito sim. Está aqui a profecia, né, do profeta, dizendo que vai nascer em Belém. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Teoria. As religiões, sem exceção, são muito teóricas. E algumas guardam literalmente, naquela época era assim, né? Os livros da lei estavam muito bem guardados lá nas sinagogas, estavam guardados. Se pensarmos num passado mais recente, né? Algumas vertentes aí guardavam os livros, né? Guardavam as 7 chaves, né? Tem um filme aí, O Nome da Rosa, que mostra, né? Como é que, né, as pessoas tentavam lá e morriam envenenados porque passavam a mão na língua, né, para virar a página e tinha veneno, porque era para ninguém saber. Então eles guardavam as 7. O Senhor Jesus Cristo não tem nada disso. Nada disso. O Senhor Jesus Cristo não quer guardar nada, não tem nada secreto. Não tem nada secreto, ele é aberto a todos nós, né? Ele se abre. Então ele não está realmente, né, atrelado, e a religião, ela se preocupa com a teoria. Ela quer conhecer a Deus, quer estudar Deus, mas não conhece a Deus. Né? Quer falar de Deus, mas realmente não quer se submeter ao que o Senhor quer, que é a obediência. Isso está longe da religião. A obediência não, mas eu quero falar. Eu quero falar da religião, ela se preocupa com isso. Que Deus, então, nos guarde, né? Porque nós precisamos, além de saber onde Jesus está, nós precisamos ir e precisamos adorá-lo. Porque o religioso só sabe onde está, mas não quer ir adorá-lo. É isso que aconteceu. Ninguém foi adorá-lo, exceção feita aos magos, né, do Oriente. Uma outra característica do nascimento de Jesus: Deus se revela a quem Ele quer, especialmente fora do container religioso, né? Aquela caixinha da religião. Ele se revela a todos, mas especialmente a quem está fora. Porque os que estão dentro, você quer confiar em você mesmo. Você quer confiar naquilo que você leu, nos escritos, né? Naquilo que pede para você fazer. Você quer confiar naquilo, você começa a se né? E começa a olhar. É natural que o ser humano faz isso. Ó. Eu tenho que estar melhor que ele, eu tenho que estar num patamar acima. Começa a se comparar. Esse é um grande problema, né? E nós aprendemos, aliás, temos aprendido isso, que não é assim, em hipótese alguma, né? Nada do que você faça, por melhor que você seja, por melhor que seja a sua conduta, não é isso que vai te aproximar de Deus, porque Ele fez o único gesto que poderia fazer, foi Ele que fez. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Foi Ele que foi, né? Onde nós estávamos, com mão forte, Ele nos ergueu, Ele nos trouxe. Por isso que é o hino, né, muito conhecido, de várias religiões, né? Segura na mão de Deus e vai. Não é bem assim, né? É o Senhor que segura na nossa mão. Ele segura na nossa mão. Aí nós estamos firmes. Porque se nós segurarmos, no que depender de nós vamos soltar, né? Nós vamos soltar. Pedro era alguém experimentado no mar, era. Então, tanto é que ele, não só experimentado no mar, mas ele tinha a fé. Eu acho interessante nessas pessoas que tem. Eu conheço muita gente assim, que faz essas coisas, e é corajoso, isso é bonito até. E Pedro ali, com um ato de fé, viu um vulto, todo mundo pensando que era um fantasma. Pedro olha: Senhor, és tu? Sou eu, Pedro. No escuro, se és tu, faça que eu ande por sobre as águas. Venha. E Pedro foi e andou. Saiu do barco, né? E foi. Apesar que ele sabia nadar também, era um pescador. Muito embora tem pescador que não sabe nadar. Eu tinha um tio que era pescador pescador bom, e não sabia nadar. Mas isso é exceção, né? Praticamente todo mundo que no mar sabe. Então, supõe-se que Pedro sabia nadar, né? Só que, claro, ali ele andou por cima da água. Só que, de repente, quando ele olha, né, ele vê talvez o movimento das águas, que o vento estava forte, e ele começa a afundar. Mas ele não é um nadador, não é um pescador, mas não tem essa, né? A depender do tempo, por mais que você saiba nadar, você vai ter que pedir misericórdia ao Senhor, né? Tem vários mergulhadores, bom, o Mica sabe disso, né? E vira e mexe tem a notícia, né? Um grande mergulhador morreu, né? Um grande surfista morre surfando. Então não tem, um grande motociclista, dos melhores, cai, né? Ayrton Senna, ou seja, não tem esse bom, né? Que não possa ser acometido de algo. Então, quem nos guarda é o Senhor Jesus Cristo. E ele pede, né, para o Senhor, Senhor, né? Estende a mão e o Senhor segura e levanta Pedro. Então nós precisamos do Senhor, né? Para isso, para que Ele segure em nossas mãos. Então, o Senhor Deus está para todos, se revela a todos, mas até especialmente quem está fora dessa caixa.
Então não fique você, nem eu, nenhum de nós, dentro da religião, da formalidade, achando que é isso que vai nos salvar. Não, esteja fora, esteja fora. Nós estamos aqui por quê? Porque nós precisamos disso, somos nós. Nós é que precisamos estar aqui. Para nós é bom estarmos juntos com os irmãos, né? A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom estarmos aqui, mas somos nós que precisamos. O Senhor depende necessariamente que nós estejamos aqui? Não. Se você algum dia não puder vir, estiver na sua casa, estiver trabalhando, não se sinta mal por isso, né? Ou fique chorando e se maldizendo porque você está num tipo de trabalho embarcado, por exemplo, onde você é o único cristão no navio, e agora não. Você elevou seu pensamento a Deus, Deus está com você em qualquer lugar, né? E o Senhor veio para provar isso. Ele já nasceu num lugar totalmente impróprio, numa gruta, né? E foi ali numa manjedoura, né? Onde era um lugar que você usava para os animais, e foi ali que ele nasceu. Ele não nasceu dentro do templo, e não nasceu na capital, nasceu em Belém, nasceu nos arredores. Então o Senhor Jesus Cristo, e ele diz isso para nós, né, que realmente o que importa é que o adoremos em espírito e em verdade. Não é nem no monte e nem no templo, e sim em espírito e verdade. Quando o Apocalipse fala da Nova Jerusalém, fala que ela está aberta com várias portas, né? Tem portas por tudo quanto é lado, a Nova Jerusalém, né? E não tem nenhum altar ali. Isso é uma prova do quê? O Senhor está preocupado com cada um de nós. Ele quer nascer no seu coração, no meu coração. É no seu coração. É individual. É um nascimento. E você realmente, pela fé, né, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aceite pela fé que o Senhor Jesus nasça, né, que ele possa nascer em seu coração. Para terminar, uma sexta característica é que traz a revelação a quem está distraído e dormindo. O Senhor Jesus Cristo traz essa revelação a quem está distraído e dormindo. Certamente esses pastores, né, os magos do Oriente, eles nunca mais tiveram uma experiência como essa, né? Nunca mais. Por mais que eles fossem, né, letrados, digamos assim, em ler, né, as estrelas, os ventos, conheciam muita coisa, mas isso foi algo, né? De repente vem, né, uma estrela certamente diferente e eles vão, uma experiência, né, fenomenal que eles tiveram. E uma outra, com certeza, foi aqueles que ouviram, né, tiveram o privilégio de ouvir anjos cantando, né? Paz na terra, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Certamente muita gente, né, que já estava ali talvez de noite, talvez ali, né, matando os mosquitos, não sei que situação a pessoa estava, alguns até dormindo, e de repente, né, tem um alerta ouvindo um coral de anjos cantando, e é assim mesmo que o Senhor faz. Quando você pensa que está tudo perdido, quando aparentemente não tem mais nenhuma chance, né, você está num lugar que aqui não vai acontecer nada, acontece, né? Um coral de anjos vai aparecer cantando para você, você vai ouvir a voz do Senhor, seja lá como for, como eu disse aqui, né? Às vezes assistindo um programa de televisão, ouvindo a rádio, lendo um jornal, analisando, vendo uma pessoa passar, o Senhor Deus fala como quer, ou estando aqui, né, num lugar melhor ainda, porque aqui você está ouvindo diretamente a palavra do Senhor, né? Você não veio aqui para ouvir o pregador, seja ele qual for, né? E nenhum pregador pode fazer isso, não só não deve, como não pode, né, atrair para si qualquer coisa, dizer que ele é a pessoa que tem o dom da palavra, e muitos têm até o dom, mas se ele tem o dom, porque Deus deu, não é algo inato dele, né? Então, que o Senhor Deus nos guarde, né? Tenha misericórdia de nós, que essa revelação, né, ela traz salvação a todos os homens, a todos os homens. O Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, né? Uma simbologia dessa Jerusalém, né, que tem lá o templo, portas para tudo que é lado, qualquer raça, né? Hoje falamos até na escola dominical sobre isso, né? Qualquer raça, cor, o Senhor Jesus Cristo salva a todos. Não existe um pecador, né, um muito pecador e um pecador pequenininho, um que peca pouco, peca muito, né? Às vezes tem essa discussão, tem tamanho de pecado, tem tamanho, não vamos entrar nessa discussão aqui. O fato é que o Senhor Jesus Cristo perdoa qualquer um, isso é fato. Então, para mim, né, é indiferente. O fato que pecado é pecado, o que é pecado? Desobediência. Desobediência é desobediência. Se ela for pequenininha, o Senhor te perdoa. E se for grande, o Senhor perdoa também. É isso que interessa, né? Não precisa ficar aí sopesando. Será que o pecado é maior ou menor? Não, eu sou pecador. Seja grande ou pequeno, agora o Senhor tem poder para perdoar.
todos os pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo nasceu, e que ele possa nascer, é isso que nós sempre falamos, né? Usando a oportunidade do momento, que ele possa nascer em cada coração, daqueles de nós que estamos aqui presentes, ouvindo, né? Que o Senhor possa continuar, que ele já nasceu em nossos corações, mas se tem alguém aqui que acha que ainda não nasceu, que possa nascer, e aqueles que estão nos ouvindo também, através desse meio de comunicação, aqueles que ainda vão ouvir, quem sabe alguém vai ouvir ainda em outros dias a mesma pregação, que o Senhor Jesus Cristo possa tocar em seu coração, que você possa entender que o mais importante do Natal não é isso que a gente vê por aí, né? Ver um Papai Noel meio gordo, meio vermelho, você vai buscar na história, tem tudo um porquê que ele é assim. Dizem que até era um indivíduo que bebia bastante, ficava vermelho, ficava com a bochecha vermelha, tanto beber. Então aí fizeram, né? A Coca-Cola que instituiu esse Papai Noel vermelho e branco, né? Foi a Coca-Cola que jogou pro... E aí dá muito dinheiro. Claro, né? O comerciante gosta dessa época, né? Que ganha muito dinheiro. Isso tudo é comércio, as pessoas se aproveitando. Não é isso que estamos falando aqui, em hipótese alguma, né? Os presentes que se dão, uma simbologia, as crianças gostam de presente. Talvez se você for muito rígido na sua casa, fala, não, aqui não vai ter para ninguém. Só que você vai na casa de alguém, eu vi um pastor falando isso, né? Que ele falou que ele pede perdão para os filhos hoje, porque ele ia com as crianças dele nas casas, tinha árvore de Natal, todo mundo recebendo, as crianças dele ficavam com ele aqui só olhando. Doidinha, né, para receber o presente, ele falava que não, disse que dava depois, na casa dele ele dava, mas ali não dava, porque depois ele foi repensando, e não, né, entendendo isso, né, é a oportunidade de você falar de Jesus. Claro que você não vai dizer para ninguém, creia lá no Pinheiro, né, ou vai querer ter uma simbologia, não, está longe, mas é a oportunidade de falarmos de Jesus, que Jesus possa realmente nascer em nossos corações, que Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por esta tua palabra que tú has tido para nosotros en esta hora, Señor. Quiero te pedir para que tú la graves en nuestros corazones y que verdaderamente pasamos lo que tú nos has enseñado, Pai. Todos los momentos que tú nos das para hablar de ti, Pai. Señor, que podamos anunciarte a ti como el único suficiente Salvador, que en nuestras mentes, en nuestros corazones, naza, Señor, a tu presencia todos los días, Pai, y podamos ser verdaderamente representantes teus donde tú nos pongas, Pai, y que las personas a través de nosotros puedan enxergarte a ti, Señor. Señor, límpianos, purifícanos. Señor, nos te suplicamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, los avisos que tenemos para esta semana, que es una semana especial, la segunda-feira, voy a estar pregando en la Star Norte a las 5 horas de la tarde, en la segunda. Las hermanas Dorcas tendrán culto aquí, las de la Vela, junto con las hermanas de San Sebastián, vía Zoom, y la pregadora de esta noche será la hermana Anaílde Moraes. La terça-feira, a las 19:30, ahora tenemos culto de estudio bíblico, esto está con el pastor Felipe, amén. La quinta-feira no tendremos culto, quinta-feira no, que es día 24, para pasar en las casas, ¿no? Que es a véspera de Natal. El sábado, la limpieza del templo está con la hermana Raquel. Y sábado tenemos la reunión de pastores. En la última reunión do ano, que estaremos con el pastor Josué, los pastores. Siempre es el último sábado del mes. El domingo a las 9:30 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica dominical, la que dirige nuestro hermano Jonathan Viera. Invito a todos los hermanos, está muy linda la escuela dominical, pongan ele faz barulho, en el tono más alto. Si no somos fieles a otras cosas, tenemos que ser fieles también a lo que el Señor nos manda. Escuela dominical nada más que es para aprender a palavra de Deus. Você tem jeito de perguntar, de falar, é algo maravilhoso. Bom, daí temos a las 11 horas, temos los fantoches para las crianças, pelo Facebook y pelo YouTube, que está con nuestra hermana Raquel, la hermana Camila y la hermana Edimara.
a las 19 tenemos culto de oración, pelo Zoom, con los hermanos Dilia Vela y de aquí de San Sebastián, y la palabra estará con el pastor Eli Rebouza. Y todo cuanto fizeis, faceis de todo corazón, como al Señor y no a los hombres. Que el Señor nos abençoe. Pastor Rubén, ¿tiene algún aviso? Na terça, estudo bíblico, quinta, culto, e no domingo, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Amén. Si es la voluntad del Señor, vamos a estar terminando con el número 120. Noite de paz. Número 120. Número 120. Aquí en la iglesia y también ahí en sus casas. Nuestro pastor Rubén nos va a estar despidiendo de este trabajo y también orando, pastor, por lo que aquí ya en la iglesia se han ajoelhado y el invito que también hay en las casas de meter a alguien ajoelhado acreditando que el Señor tiene poder para contestar a sus peticiones. Pastor, en nombre de Jesús. Amém. Oremos. Eterno Deus, nós te louvamos, te bendizendo, Senhor, por tua imensa graça e bondade, pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor. Tudo partiu de ti, é a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça. Deus eterno, quero rogar humildemente pelos teus servos, que agora se encontram, Senhor, de joelhos diante de ti. Pai Celestial, seja literalmente, ou seja, Senhor, com seus corações contritos e humilhados diante da tua presença,
aguardando em tuas muitas misericórdias. Envia resposta para eles, Senhor, pois estão clamando a ti. Os teus ouvidos, diz a tua palavra, estão atentos ao clamor do justo na terra. Eterno Deus, quero rogar pela filha do César, que também está, Senhor Deus, internada. Estende a tua mão, Senhor, sobre a vida dessa criança e cura para a glória do teu nome. Deus eterno, nós te louvamos com a certeza, Senhor, de que tu já nos tem respondido, já tem resposta para nós, como disse a tua palavra hoje, Senhor. Tu nunca nos despedes vazio, mas sempre tu nos ouve e nos dá resposta. Obrigado, Deus, nós te louvamos. Prepara uma semana maravilhosa para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que el Señor nos abençoe. Amém. Deus